ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Boa noite, amigos internautas, bem-vindos a mais um programa Profissão Saúde. Buscar satisfação, motivação e alinhamento de todas as equipes são as principais características que qualquer empresa busca hoje. A indústria farmacêutica não seria diferente e até mais ainda. Diante do cenário mundial de concorrência e dificuldades fiscais no país, modernas ferramentas de gestão corporativa e estruturas organizacionais simples e capazes de gerar motivação e comprometimento de toda a equipe de trabalho são fundamentais. Competências precisam ser desenvolvidas urgentemente, como visão de contexto, criatividade, foco do cliente, liderança e por aí vai. Mas como a indústria farmacêutica está preparando seus profissionais para o mercado atual? Eu sou Fernando Matos, seu apresentador, e quem responderá essa pergunta, trazido pelo programa Profissão Saúde, hoje é o farmacêutico Dr. Lauro Moreto, vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, o Sindusfarma. Boa noite, Dr. Moreto, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer nosso contribuir e colaborar com o seu programa. O prazer certamente é de todos os nossos amigos internautas, profissionais da área de saúde e particularmente meu, que estou aqui não só recebendo o Dr. Moreto, uma figura notória, mas também você que abrilhanta o nosso programa a cada semana. O Dr. Moreto, ele é responsável pelo programa educacional do Sindusfarma, ele é presidente da Academia Nacional de Farmácia no Brasil, ele é bioquímico farmacêutico com mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, trabalhou em várias indústrias farmacêuticas, tendo ocupado cargos técnicos e gerenciais, é professor aposentado da própria Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e autor de livros, coordenador de diversos manuais técnicos e artigos científicos e assuntos regulatórios, além de ministrante de cursos científicos, tecnológicos e regulatórios e de curta duração para profissionais da indústria farmacêutica brasileira. Com esse currículo, temos certeza que teremos uma noite brilhante e contamos com você, amigo internauta, profissional da área de saúde que nos acompanha, a enviar as suas dúvidas através do chat do site da TV Geração Z ou através do nosso e-mail programa@portalprofissãosaude, tudo junto, .com.br. Lembrando que o nosso programa é retransmitido pela TV Profissão Saúde no site www.profissãosaude.tv.br. Dr. Moreto, eu gostaria de começar essa nossa noite lhe perguntando a respeito dessa atuação do Sindusfarma em relação à educação continuada. O senhor que está à frente, né, e recebe profissionais de várias indústrias, quais são os assuntos que mais atraem esses profissionais? Bem, o histórico de nossa atividade está voltado para os assuntos regulatórios da legislação farmacêutica, tanto técnica quanto de registro de produtos. E o tópico relacionado à composição de preços de medicamentos tem sido os tópicos que mais atraem os profissionais da indústria farmacêutica. E o Sindusfarma, Dr. Moreto, ele tem se preocupado bastante, né, em atuar junto dessa promoção educacional, dessa atuação
junto a esses profissionais, né? Sendo um sindicato patronal, o que motivou vocês a criarem esse programa? Bom, esse programa não nasceu por acaso. Ele surgiu no momento em que nós estávamos analisando o contexto internacional, com a criação da Comunidade Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, e quando estava surgindo o Mercosul. Então, os dirigentes da indústria farmacêutica decidiram colocar na sua estrutura funcional um profissional que fosse egresso da área industrial e das atividades profissionais para conduzir esse programa educacional. E eu fui selecionado para contribuir com esse projeto. Essa atuação internacional que o senhor coloca é comum, né? Esse tipo de aprimoramento por parte da indústria e por parte de órgãos de classe também. O senhor viu isso já acontecer muito e essa experiência que o senhor traz? Olha, quando o nosso norte é sempre a Organização Mundial da Saúde e as grandes agências e as mais importantes agências regulatórias, seja aquela dos Estados Unidos, que é a FDA, seja agora a agência europeia. Então, Organização Mundial da Saúde, FDA e a EMA de hoje são os nortes, aqueles que conduzem as maiores inovações na regulamentação farmacêutica. Então, como a União Europeia estava se estruturando e já estava caminhando para a consolidação, e o Brasil iniciava a participação no Mercosul, na harmonização do Mercosul, os nossos dirigentes decidiram que nós deveríamos focar nesse projeto. Então eu fui contratado para esse fim, para contribuir para o desenvolvimento e atualização profissional do nosso setor, ao mesmo tempo em que a gente deveria discutir e participar das negociações no âmbito do Mercosul. O senhor, como professor de tantos anos, inclusive aposentado pela USP, o senhor deve ter uma percepção de mudança de perfil profissional, né? O senhor acha que, na sua opinião, hoje, nos dias de hoje, está muito diferente o perfil profissional? Está mudado, está mudado. Aliás, o processo está sempre em evolução. Quer dizer, não dá para ficar parado e plantado no mesmo patamar. Nós temos que trabalhar sempre muito próximo do limiar do conhecimento científico e tecnológico, né, que é a base para a regulamentação. A regulamentação não surge ela por conta. São as bases científicas e da tecnologia que promove a regulamentação. E é isso que a gente tem trabalhado e tem que trabalhar ainda mais. O Sindusfarma, doutor Moreto, ele tem se preocupado muito, né, como já foi dito, em oferecer esse aprimoramento. Seja no tocante a trabalhar conceitos que envolvem produtos, seja na questão mesmo da técnica. Esse incentivo que surge, o senhor acha que ele é uma questão de vocação do Sindusfarma ou das empresas, ou é uma questão realmente de responsabilidade social como uma forma de retorno à profissão? Não, os sindicatos fazem parte da nossa Constituição, especialmente da consolidação das leis do trabalho. Ao sindicato compete suportar e dar apoio aos seus associados. Tem várias, a CLT nos define o que temos que fazer. Um desses eixos de atuação de entidade sindical, independente da indústria farmacêutica, mas de todos os ramos de produção e de profissionais, é assistir aos seus associados. O projeto educacional é um deles, ou seja, nós temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento e manter atualizado o corpo associativo. Então, esse é um dos nossos projetos. Não é nossa função única e exclusiva. Nossa função está fazer negociações salariais, dar assistência jurídica, promover a agregação do corpo associativo, defender os pleitos da nossa categoria. Isso é qualquer atividade sindical. Né? Agora,
a contribuição educacional é um deles. E nós temos o sindicato tem 80 anos, desde que ele foi fundado, sempre teve esse compromisso com o projeto educacional. Alguns dos nossos diretores afirmam com muita frequência que nós temos na nossa estrutura o DNA educacional, ou seja, um compromisso de contribuir para o desenvolvimento profissional. E o senhor acha que hoje, por exemplo, né, quais são os temas que são foco da indústria a nível comportamental e gerencial? Bom, o comportamental é permanente, ou seja, como qualificar os seus colaboradores para que saibam se comunicar de uma maneira bem construtiva, que promova o diálogo. E aí, aquelas teorias da análise transacional, programação neurolinguística, todas as outras formas de comunicação interpessoal, sempre fundamental. Agora, do ponto de vista gerencial, ou seja, aquelas 4 funções básicas, planejar, organizar, dirigir e controlar, é inerente do setor. Nós temos que saber planejar, saber organizar, saber dirigir, saber controlar a nossa atividade. E a ferramenta gerencial que mais utilizamos no nosso setor é a gestão em forma de auditoria. Quer dizer, o processo de auditoria é permanente, porque os órgãos de fiscalização do nosso setor nos inspecionam com frequência. Então, as auditorias e a auditoria própria que nós fazemos, nos permite assegurar que quando recebemos uma inspeção, uma fiscalização, a gente já esteja preparado e cumprindo com a legislação. Porque não há, nenhum órgão da sociedade é indulgente com falhas que possam ameaçar a saúde da população. Então, a indústria farmacêutica tem que permanentemente fazer auditorias, seja de controle de qualidade, de produção, que envolve as boas práticas de fabricação, seja na área de gestão de segurança do trabalho, risco de acidente de trabalho, tudo isso tem que ser permanentemente monitorado, sob pena de uma falha gerar um risco à saúde, tanto do trabalhador quanto o risco à saúde decorrente de uma falha no medicamento. Então, as auditorias e fiscalizações são permanentes. E a ferramenta principal que nós utilizamos para isso é auditorias e inspeção, autoinspeção, que chama. Isso a nível de chão de fábrica, a nível de empresas que têm suas plantas no Brasil, é bem adequado. Mas e as empresas que importam, por exemplo, os seus produtos? Nós fazemos, as indústrias são hoje compelidas e exigidas que façam auditorias em seus fornecedores no exterior. E a própria Anvisa vai inspecionar unidades fabrícias no exterior também. Quer dizer, esse é um trabalho que é bem... É um trabalho e um custo muito bem integrado, alto, né? Porque não se pode... aqui não há... confia-se, porém, confere-se. Ou seja, você confia que está fazendo certo, mas periodicamente a fiscalização vai conferir e as empresas têm as suas equipes de autoinspeção, que fazem auditoria em seus fornecedores todos. Um dos maiores projetos nosso é o Prêmio Qualidade, Sinusfarma de Qualidade, que consiste em auditar os fornecedores da indústria. E nós criamos essa ferramenta já vamos para 18 anos, que a gente estimula o pessoal da indústria a desenvolver os seus fornecedores através de modelos de auditoria. Você acha que isso cria uma barreira mercantil natural com relação a países emergentes, dominantes, como por exemplo a própria China, com a questão da qualidade? As barreiras não sanitárias são inúmeras. Você tem os tributos, você tem as auditorias, você tem tudo. Quer dizer, não tem... confia-se, porém se confere. Ponto. Não tem chance de ser diferente. Hoje, o Sindusfarma, ele agrega, né, no seu quadro associativo empresas que são responsáveis em cerca de 80% dos medicamentos utilizados no Brasil e empregam mais de 60 mil profissionais. Esse é um número muito significativo.
Os números são um pouco diferentes. Já mudaram? Já são nós maiores? temos mais de 80 mil trabalhadores. O nosso quadro associativo hoje, levando em conta as casas matrizes que estão sediadas no estado de São Paulo, já tem uma responsabilidade mais do que 80%. Estamos em torno de quase 90%. Nossa. Embora a geografia da indústria farmacêutica está se movendo. Hoje o polo industrial de Goiás está crescendo, de Minas está crescendo, perdeu espaço o polo do Rio de Janeiro, mas enfim, existe sempre uma geografia que muda, que se desloca para lá e para cá. A tendência ainda é haver outros polos, especialmente no Nordeste, com migração de empresas para lá, com incentivos fiscais, mas o estado de São Paulo ainda é o berço da indústria, praticamente, e o grande motor, a grande turbina que faz a indústria crescer. O senhor acha que mudou em termos de retenção de profissionais com essa agregação da parte educacional do Sindusfarma e na atuação com seus associados? Nós temos um enorme orgulho de ter montado um programa educacional amplo, que ele não só está restrito à área de assuntos regulatórios, mas está voltado para assuntos administrativos, financeiros, segurança do trabalho, a parte gerencial, de marketing, que está nos dando uma enorme representatividade. A nossa contribuição, no momento de grande evolução da regulamentação, foi importantíssima, porque o profissional egresso das universidades, em períodos anteriores à grande reforma da regulamentação, precisava de um projeto de atualização. E nós fizemos isso. E, com humildade, fizemos isso muito bem. Ou seja, temos o reconhecimento público dos nossos dirigentes, dos profissionais, que estão registrados em nossos livros, que demonstram que eles se beneficiaram dos nossos projetos, cresceram, se atualizaram e estão contribuindo. E com isso houve uma enorme retenção da mão de obra, ou dos profissionais especializados. Mão de obra, inclusive, operária, que nós temos projeto com intercâmbio com o Senai, o convênio com o Senai, que nós formamos trabalhadores para a indústria farmacêutica. Esse convênio, como é que acontece esse convênio, doutor? Porque é muito interessante, doutor Moreto, essa atuação que vocês têm com o Senai, principalmente no tocante à formação de mão de obra de base, né? Olha, a mão de obra de base é um desafio para todos os setores industriais. Quer dizer, por sorte, no nosso esquema indústria, nós temos o Senai. O Senai chama-se Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E ele é sustentado com contribuição das próprias indústrias. Nós fizemos um convênio com o Senai, isso remonta a mais de 15 anos, quando nós queríamos formar operadores de máquinas para atuar na indústria farmacêutica, no momento em que a indústria saía do estágio de muita mão de obra, trabalho manual, para máquina com automação crescente. E a automação crescente exigia qualificar profissionais que pudessem processar máquinas e trabalhar com máquinas. E as máquinas, que foi meados da década de 90, era uma demanda impressionante. Nós tínhamos que treinar esse pessoal para processar máquinas, trabalhar com máquinas. E assim que nasceu o nosso projeto com o Senai. E hoje nós já temos mais de 15 anos de trabalho e eu diria ainda insuficiente. Está muito aquém do que nós poderíamos fazer, mas já não é zero, já é bastante. E já é uma iniciativa, com certeza, nós temos proativa 5 convênios, sentido, né? Em 5 blocos onde o Senai contribui com essa formação. Temos aqui em São Paulo, com a Escola Suíço-Brasileira, temos em Guarulhos, temos em Ribeirão Preto, em Campinas e temos agora em Jandira, em São Paulo. Já são 5 centros do Senai qualificando trabalhadores para a indústria.
que é um pouquinho diferente agora só de operar em máquinas. Já estamos ensinando tecnologia, controle de qualidade e estamos ensinando as boas práticas de fabricação principalmente. E outros assuntos também, né, doutor Moreto, porque visto o currículo do Senai, aborda-se outras competências, até mesmo na questão da organização do pensamento, da escrita, da leitura. É um incentivo muito grande a qualquer profissional que queira entrar dentro dessa área, ter um caminho tão bem embasado como essa parceria Sindusfarma-Senai. Mas num país tão continental como o nosso, com números tão vultuosos como esse, em que nós já estamos acima até dos 60 mil profissionais e colaboradores que nós informamos aqui, uma estratégia fundamental é a educação à distância, né? O senhor hoje tem, dentro da Sindusfarma, uma percepção ou algum foco já do uso da educação à distância como uma estratégia futura? Mas o senhor não responde agora não, porque nós vamos para um rápido intervalo. Fique conosco, nós já voltamos. Olá, eu sou o Daniel Perches e apresento o programa Desafio ao Vinho. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente se encontra aqui para falar de vinho, comida e muito mais. Espero você! ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa, hoje abordando o tema como a indústria farmacêutica está preparando seus profissionais para o mercado atual. Nosso entrevistado, Dr. Lauro Moreto, vice-presidente executivo do Sindusfarma. Dr. Moreto, terminamos o nosso primeiro bloco e eu gostaria que o senhor nos desse a sua resposta. Vocês estão com estratégias e foco de atuar com a educação à distância dentro do Sindusfarma? Olha, nós temos uma plataforma de educação à distância, só que até agora ela tem dado muito pouco resultado. Os nossos profissionais que nos acompanham nos eventos, nos programas que fazemos, eles preferem muito mais o presencial. Nós temos plataforma, mas o presencial tem demonstrado que é a preferência do pessoal. Então, passam pelo sindicato, nesses últimos 4, 5 anos, em torno de 10 mil pessoas por ano. 10 mil pessoas? Que assistem. Ou participam dos grupos de trabalho, ou participam dos eventos educacionais propriamente ditos, que são palestras, seminários e workshops. O DNA básico nosso é workshop. Workshop não é curso. É um trabalho que aperfeiçoa e leva o conhecimento no último estágio àqueles profissionais que já estão atuando, que já sabem como fazer, já têm qualificação, mas precisam daquele aprimoramento, aquele refinamento final. E nós trazemos com muita frequência consultores internacionais, exatamente com foco na Europa e Estados Unidos, de onde surgem sempre as inovações nessas áreas. Então, nós temos um DNA, esse DNA educacional é muito forte.
diferentemente de muitas outras entidades e associações que não têm seus programas com essa frequência que nós temos, com essa estrutura, com essa grade. Queria voltar àquele assunto que nós estávamos falando a respeito da formação de base, né? Quando nós falamos a nível de um aprimoramento de um grupo que é um grupo de maior acesso, é um grupo que está mais associado à gestão, à decisão, à organização ou técnico, nós temos uma percepção de que não falta mão de obra no mercado. No entanto, há um fator muito diferente em relação à mão de obra no sentido mais básico. Por exemplo, a construção civil e a aviação civil, elas vivem hoje um grave problema de falta de mão de obra qualificada e falta de mão de obra básica, né? Falta de mão de obra de acesso à profissão, que vai levar um tempo grande para formação e inserção no mercado de trabalho em produção plena, visto a greve que nós tivemos aí dos controladores de voo, o problema que a indústria, que a construção civil viveu em relação a ter até mesmo o pensamento de importar mão de obra. O mesmo acontece hoje com a indústria farmacêutica, na sua opinião? Bom, a gente tem que fazer uma regressão muito longa, né, no tempo, né? O grupo, ainda instituído no governo de Juscelino Kubitschek, que era o GEIFAR, quer dizer, um grupo voltado à indústria farmacêutica, ele promoveu uma série de modificações, porque o Brasil acolheu a indústria farmacêutica aqui, porque previa um desenvolvimento e uma necessidade de desenvolver. Simultaneamente, as faculdades também sofreram alteração na sua grade. Até 1950, o profissional farmacêutico era voltado à farmácia comercial. A partir de 1950 é que passa a ter a especialização do profissional para a indústria, que, para ser franco, ainda podia ser melhorado. Quer dizer, o que nós temos ainda podia ser aperfeiçoado. Agora, uma coisa, e muitas faculdades foram criadas, porque havia uma carência enorme de profissional farmacêutico. Hoje, nós temos muitas universidades, muitos cursos, chega praticamente a 400, quase a 400 cursos de farmácia. Hoje, um total de profissional farmacêutico que chega a 170 mil, porém ainda é insuficiente. Nós temos muito mais demanda profissional. Agora, as faculdades qualificam o profissional para o mercado de trabalho. Agora, uma vez que o indivíduo vai ao mercado de trabalho, ele precisa de fazer um upgrade, de ter uma melhoria, um aperfeiçoamento. E aqui não são as faculdades mais que vão fazer isso, porque a faculdade tem que só capacitar para o mercado de trabalho. As entidades da categoria profissional e as entidades do setor industrial e outras é que têm o compromisso de atualizar e desenvolver. Nós temos esse DNA de desenvolver. Nós temos vários programas e o nosso projeto é desenvolver e atualizar. O projeto principal é desenvolver, ou seja, agregar novos conhecimentos a quem já tem. E esse papel na sociedade nós fazemos muito bem. Até com humildade a gente reconhece que nós fazemos bem. Eu sou completamente apaixonado por todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de educação permanente, continuada nas instituições profissionais. Mas o senhor acha que isso não se deve muito a esse déficit que nós temos na nossa estrutura educacional, no nosso modelo educacional do país? Porque na Alemanha, por exemplo, os cargos técnicos eles são extremamente valorizados, é uma educação bastante voltada, com acesso limitado às universidades, e aí nós temos um olhar bastante privilegiado até na parte técnica. Como eu comentei antes, os cargos de base, ou seja, o pessoal chão de fábrica, que operam as máquinas, se não fosse esse sistema, né, Senai, se não fosse o sistema de trabalho em parceria, seria muito difícil de você fazer essa formação. Quando nós temos instituições como o Sindusfarm e outras que têm essa vocação de desenvolver pessoas, na sua opinião, nós estamos colaborando para um déficit, uma carência hoje profissional natural no mundo, ou é em função
de um déficit da nossa estrutura educacional no país? É tão difícil de responder, né? Mas enfim, eu acho que qualquer entidade tem o seu papel na sociedade. As universidades são para capacitar o indivíduo da melhor maneira possível com os seus recursos. E, lamentavelmente, a parte do governo, e aqui um pouco falar da verdade, os governos não conseguiram manter um volume de cursos e de universidades que pudessem suprir toda a demanda. Mas aí o setor privado se encarregou de suprir ainda mais. Agora, formar é uma coisa, qualificar para o mercado de trabalho é uma coisa. Agora, as entidades de profissionais e do setor industrial, como é o nosso caso, seria do comércio para outras áreas, é que tem seu papel relevante. Quer dizer, não é simplesmente assistir e fazer críticas. Eu acho que a melhor coisa é trabalhar, buscar solução para as carências que nós temos. Nós fizemos isso com algum sucesso. Ou seja, precisava entender a legislação sanitária e colocar o Brasil muito próximo dos grandes centros do norte da OMS, do norte que está sendo promovido pela FDA, dos Estados Unidos, pela União Europeia, pela EMA, o Japão e a própria China criaram esses mecanismos. Ainda nos falta dar um impulso maior na farmacopeia brasileira. A farmacopeia brasileira está ainda no nível que precisa avançar mais do que nós estamos. Doutor Moreto, nós estamos recebendo aqui um e-mail nesse momento de um espectador, o Adriano, farmacêutico de Juiz de Fora. Aliás, muito obrigado, Adriano, muito obrigado ao povo de Juiz de Fora que está nos assistindo, obrigado pelo seu e-mail enviado ao programa Profissão Saúde. Ele gostaria de saber, na sua opinião, por que é tão difícil o acesso à indústria do profissional de farmácia que começou a atuar em farmácias comerciais. É porque ele fez cursos em faculdades onde está preparando mais o profissional para a farmácia comercial e para as análises clínicas, razão pela qual ele precisa fazer alguns cursos e alguns aperfeiçoamentos voltados para a indústria. E aí ele tem acesso, certamente, vai ter acesso. Agora, não tem sido fácil, mas o Adriano, que é de Juiz de Fora, e a gente tem em Minas Gerais, lá na nossa Ouro Preto, a primeira faculdade de farmácia independente surgiu lá. A grande semente do ensino farmacêutico está lá em Ouro Preto. A primeira faculdade de farmácia nasceu lá em 1832, algo desse tipo. Ou seja, a cultura já é da região, né? E o Adriano, na região de Juiz de Fora, lá tem indústrias farmacêuticas e eu acho que teria que encontrar algum curso que permitisse se aproximar mais das boas práticas de fabricação, de controle de qualidade, voltado à produção do medicamento, produção e controle e distribuição. Eu quero aproveitar também para agradecer a todos aqueles que estão curtindo nesse momento a nossa fanpage, que fez toda essa divulgação do programa de hoje, em especial aqui a Ana Beatriz, ela não diz qual é o seu status profissional, qual é a sua categoria, mas ela manda uma informação dizendo que está curtindo muito o programa. Eu agradeço muito a você, amigo internauta, profissional da área de saúde que está nos acompanhando. Doutor Moreto, eu gostaria de saber também a respeito dessa questão de incentivo, né, à criação de programas que o Sindusfarma, através do seu programa de educação continuada, faz. Existe alguma ideia ou algum direcionamento à criação de colleges ou programas como de liderança, por exemplo? A liderança é uma parte do processo. Nós temos vários programas, inclusive com a FGV, voltado a um MBA, voltado à área de economia. Temos com a Faculdade de Propaganda e Marketing,
temos também um MBA em ação. Temos vários acordos de cooperação com quem detém o conhecimento especializado que nós não temos. Então, na parte de medicina farmacêutica, temos uma cooperação com a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, com a Academia Nacional de Farmácia temos para os assuntos de ciências farmacêuticas, com a Farmacopeia Americana temos o acordo para discutir a legislação e os assuntos farmacopeicos. Enfim, temos uns 10 acordos de cooperação. Onde nós não detemos o conhecimento interno com a nossa equipe, nós vamos buscar parcerias. Então, acho que não tem como, nós precisamos sempre atender o que o setor precisa. Se está precisando de algum projeto, nós vamos buscar o consultor e vamos fazer isso. E existe avaliação de aplicabilidade, doutor Moreto, no dia a dia dos participantes, dos assuntos abordados nas palestras e nos workshops? A todo programa que nós fazemos tem avaliação instantânea, quer dizer, terminou o projeto, já sabemos se o pessoal gostou, se não gostou, o que aprendeu e as críticas, que isso é... Mas a continuidade disso, ou seja, não a pesquisa reativa, mas a pesquisa de aplicação no dia a dia dele, saber como está sendo feito lá no trabalho dele. Os workshops têm essa vantagem. O workshop, ele vai fundo em assuntos limitados, pequenos assuntos importantes, mas ele vai fundo até o limite. De tal maneira que, terminado um workshop, o profissional volta para a sua empresa, ele aplica o conhecimento que ele aprendeu no dia anterior. Mas aí o Sindusfarma já não entra nesse acompanhamento, né? Não, nós temos o feedback. O feedback é o retorno do profissional para os nossos programas, e os elogios e as avaliações que eles nos atribuem demonstram que aprenderam e gostaram. É muito interessante que a gente perceba hoje no mercado a importância das pesquisas, das avaliações, das pesquisas que são feitas em processos de treinamento e desenvolvimento. A escala do Kirkpatrick, que é uma escala de 5 níveis de avaliação, ela é um modelo muito bom para ser utilizado, em que na base, e é o que na maior parte das instituições no país nós utilizamos, está a pesquisa reativa, que é a pesquisa de opinião, e a pesquisa de aprendizagem. E essa pesquisa da aplicação no dia a dia faz com que a gente veja a aplicabilidade do conhecimento. É bom também ressaltar que o Sindusfarma, por fazer todas essas parcerias, ele já traz uma grande notoriedade no seu conteúdo, na sua estrutura, nos profissionais que serão os palestrantes do workshop, e isso só aumenta a qualidade do trabalho. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de fazer essa pergunta. O senhor, como professor aposentado da USP e já tendo formado tantos profissionais de farmácia, além de ter atuado na indústria em posições gerenciais, e hoje, nessa formação continuada, permanente dentro do Sindusfarma, eu gostaria que o senhor nos posicionasse. Como é que o senhor está vendo o profissional exclusivamente de farmácia na sua atuação do dia a dia nas empresas? Olha, o profissional de farmácia é um profissional que hoje é um dos ramos da atividade da profissão farmacêutica. Ou seja, ele foi qualificado nos cursos de farmácia para fazer a dispensação e atender aos pacientes que chegam à farmácia. Existem programas no exterior em que as indústrias oferecem programas de atualização aos profissionais de farmácia, especialmente no sentido de expor e explicar como funcionam os novos medicamentos. E os novos medicamentos chegam com uma frequência diária, ou seja, novo medicamento e as novas moléculas sempre aparecem. O profissional da farmácia nem sempre tem o conhecimento sobre aquele princípio ativo, sobre como funciona, etc. e tal. Não existe entre nós ainda essa interação da indústria para com o profissional de farmácia. Nos Estados Unidos é comum isto, e lá existe o que eles chamam de CEU, Continuous Education Unities, ou seja, o profissional de farmácia, o responsável técnico, compulsoriamente tem que fazer cursos de atualização.
senão ele não tem a condição de renovar a sua responsabilidade técnica na própria farmácia. Cada 2 anos tem que completar, de acordo com o Estado, um número de créditos. Quem ajuda a suprir isto são as próprias indústrias farmacêuticas, que oferecem programas expondo os seus produtos e contribuindo para o desenvolvimento do profissional farmacêutico. O Sindusfarma criou um projeto desse tipo para o profissional da indústria farmacêutica. Nós temos o que a gente chama de SEDEC, que é o Crédito de Desenvolvimento e Educação Continuada. Nosso banco de dados já tem 9 para 10 anos, né? Onde todo profissional que assiste aos nossos projetos, nossos cursos, nossos workshops, palestras, etc., recebe para cada hora aula um crédito, um SEDEC. Então tem profissionais com um montão de SEDECs, empresas, aí inclusive instituímos esse ano o Prêmio Educacional Sindusfarma, a empresa que mais investe em seus colaboradores. Então foi uma festa esse ano no nosso Prêmio PES para as empresas de anos anteriores, que ele foi só introduzido esse ano, mas nós fizemos a regressão e demos o prêmio para cada ano desde 2005 até o 2012. Foi uma grande festa e demonstrou que as indústrias investem em seus colaboradores e os seus colaboradores querem se desenvolver. E nós ficamos felizes, porque nós somos detentores do banco, pilotamos o banco e registramos um por um dos créditos aos nossos colaboradores. Acho que isso deveria existir também para a farmácia comercial. As entidades do setor deveriam propor algo parecido, né? Nosso foco é a indústria, né? Temos agora uma provável parceria em breve, onde a gente poderia colaborar com o pessoal do comércio varejista. Eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta agora, ou seja, embora não faça parte, né, nosso foco de atuação, da sua atuação, né, da atuação do Sindusfarma, se vocês não pensam em estender isso ao profissional farmacêutico, até mesmo como um elo de ligação da indústria com a ponta, né, com o front-end, né? Para ser franco, o nosso fôlego mal dá para a gente, né? De modo que a gente poderia até desenvolver. Acho que nós já oferecemos a nossa contribuição para permear programas que nós temos que poderiam ser transladados e transladados para outras áreas. Mas é a iniciativa dos demais, não é nossa. A nossa, se a gente cuidar do nosso nicho de atuação, já estamos felizes, né? Doutor Moreto, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação hoje. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos amigos, profissionais da área de saúde, internautas que nos acompanham, em especial ao profissional das indústrias farmacêuticas, seja ele farmacêutico ou não. Olha, eu estou muito feliz, eu queria agradecer a você que nos abriu a oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma frase que é praticamente uma parábola, né? E que diz em francês: Rien est trop bon pour l'homme qui souffre. A gente vai traduzir também. Nada é bom demais para o homem que sofre. Por isso nós temos que fazer tudo para que o nosso medicamento seja o melhor possível, com qualidade, com o seu desempenho, todas as suas características e dimensões da qualidade. Porque o homem que sofre não pode ter algo que não seja bom. Então, nada é suficientemente bom ou bom demais para quem sofre. E é nosso dever fazer isso. Agradeço muito ao Dr. Moreto por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje abordando um tema tão importante quanto o tema do desenvolvimento profissional. Nós gostaríamos de estar falando sobre isso muito mais vezes, até porque todos nós hoje estamos num ponto de mercado que não podemos ficar parados. Você, profissional, amigo que está nos assistindo, você da área de saúde, que é o nosso acompanhante semanal do programa Profissão Saúde, que envia suas dúvidas para o nosso e-mail, que acessa a nossa fanpage, o nosso site, você que está aí do outro lado, não tem como hoje você ficar parado.
Nós precisamos estar sempre nessa busca do conhecimento. Várias entidades estão disponibilizando o acesso a esse conhecimento. Desde o conselho de classe hoje, que já se preocupa muito em muito mais do que fiscalizar profissionalmente, em educar esse profissional. Hoje nós vimos um belo exemplo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas fazendo essa atuação de responsabilidade e vocação. E você, amigo profissional de saúde, como você tem se movimentado? Quantos treinamentos você tem participado? Que processos de educação permanente você tem realizado? Que livros você tem lido nesse último mês? Como você tem se contextualizado, não apenas tecnicamente, mas também social, política e culturalmente? Como você deseja que nós possamos colaborar com você? Esse é o nosso papel, a paixão por cuidar de quem cuida de nós. Fique com Deus, até o nosso próximo programa, conto com você na próxima semana. Tchau! ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você.